Pétreux. Para começarmos a explicar a Guerra Civil na Síria no ano de 2011, temos que voltar para o dia 17 de novembro de 2010, na Tunísia, e contar o início da Primavera Árabe. No final daquele ano, o vendedor de fruta chamado Mohamed Bouazizi, cansado de tanta exploração em seu trabalho por parte do governo ditatorial daquele país, não somente colocou fogo em seu corpo em plena rua da capital Tunis, mas até o fogo também no mundo árabe. Mohamed Bouazizi foi levado às pressas para um hospital, com queimaduras em 90% do seu corpo, mas seu ato de desespero levou multidões enfurecidas às ruas. Quando Bouazizi morreu, em decorrência dos seus ferimentos no dia 5 de janeiro de 2011, os protestos se intensificaram. Centenas de pessoas foram mortas e milhares foram presas. Com uma forte onda, os protestos contra os regimes ditatoriais no mundo árabe foram se espalhando por várias regiões, até chegar na Síria no ano de 2011. O início da Primavera Árabe na Síria começou com manifestações contra o governo do ditador Bashar al-Assad na cidade de Deraa, no sul da Síria, no dia 15 de março no ano de 2011. Um grupo de pessoas se uniu para pedir a libertação de 14 estudantes de uma escola local. Os alunos haviam sido presos e supostamente torturados por terem escrito no mural do colégio o conhecido slogan dos levantes revolucionários na Tunísia e no Egito. Logo em seguida, milhares de manifestantes se juntaram aos protestos, reivindicando um país democrático na Síria, uma maior liberdade para o povo e a renúncia do presidente Bashar al-Assad. A manifestação, que começou pacífica pelos manifestantes, de maioria sunita, foi brutalmente interrompida pelas forças do governo de Assad, que abriram fogo contra os opositores, matando 4 pessoas. Importante ressaltar que o ditador Bashar al-Assad da Síria pertence à versão alauíta do islamismo, que deriva do xiita, mas se considera uma variação mais moderada. No dia seguinte, a resposta violenta do ditador contra o seu povo, o governo sírio fez uma nova investida contra os moradores de Deraa, causando a morte de mais uma pessoa. A reação desproporcional do governo acabou por impulsionar o protesto para além das fronteiras de Deraa. Cidades como Banias, Homs e Hama, além dos subúrbios de Damasco, juntaram-se aos protestos que clamavam por reformas democráticas contra o regime do ditador Bashar al-Assad. À medida que os protestos da oposição do governo aumentavam, a resposta violenta do regime se intensificava ainda mais. Simpatizantes do grupo anti-governo começaram a pegar em armas, primeiro para se defender e depois para expulsar as forças de segurança de suas regiões. Assad prometeu esmagar o que chamou de terrorismo apoiado por estrangeiros e restaurar o controle do Estado. A violência rapidamente aumentou no país. Grupos rebeldes se reuniram em centenas de brigadas para combater as forças oficiais e retomar o controle das cidades e vilarejos. Em 2012, os enfrentamentos chegaram à capital, Damasco, e à segunda maior cidade do país, Alepo. Em julho de 2012, grupos rebeldes matam o ministro da Defesa da Síria, Daoud Rajia, em um atentado na capital do país. A situação do conflito se transformou em mais que uma batalha entre aqueles que apoiavam Assad e que se opunham a ele. Adquiriu contornos de guerra sectária entre a maioria sunita do país e xiitas alauítas, o braço islamismo que pertence ao presidente. 3 meses depois, as potências ocidentais reconhecem a oposição exilada como a única representante do povo sírio. Ainda em agosto de 2013, os rebeldes já detinham o controle de subúrbios da capital Damasco. Como resposta, o governo de Assad realizou um ataque com armas químicas contra a oposição do governo, que resultou na morte de mais de 300 pessoas. Enquanto isso, os conflitos entre as forças leais do regime sírio, com o apoio do grupo libanês xiita Hezbollah, apoiados também pelo Irã, se enfrentaram em outras localidades da Síria, principalmente na cidade de Alepo. Além do ataque químico nos arredores da capital da Síria, os Estados Unidos e a Rússia chegaram a um acordo para eliminar todo o arsenal de armas químicas do exército de Assad. Ou seja, se a Síria não cumprir
os procedimentos para eliminar suas armas químicas, a ameaça do uso de força será incluída em uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, disse o secretário de Estado americano da época, John Kerry.